Sócrates fundou a filosofia do Ocidente. Quer dizer, ele é o pai de nós todos e é um modelo. Você tem muita coisa para aprender com ele. E esta é uma das principais. A filosofia não é uma especulação entre conceitos e juízos abstratos que requeiram a sua habilidade lógica. Ela não é isto. A filosofia é cavar onde você está. Ela não é a busca de um conhecimento total, universalmente válido. Jamais. Ele é a busca de um esclarecimento suficiente para a sua própria orientação na realidade. Está entendendo? Muito bem. Então, ainda dentro da pergunta do Marcos Maris, de certo modo, a resposta já está dada na própria pergunta. Porque uma coisa é você escapar da realidade da sua vida concreta para uma dimensão de suposto conhecimento universal, e outra coisa é você simplesmente confiar numa promessa divina que você não sabe nem como, nem quando, nem onde, nem como será realizada. Você pode confiar ou pode não confiar. A maior parte das pessoas confia precariamente. Confia, mas de vez em quando fica com medo. Isso é normal da vida. Então, o máximo que nós temos, vamos dizer, é esta promessa. Vamos dizer, o sentido da promessa pode se elucidar um pouquinho na medida em que você se atenha, vamos dizer, à via da confissão. Quando você confessa o que sabe e o que não sabe, você fica sabendo um pouquinho mais. Esse pouquinho é suficiente para esclarecer aquilo em que você está metido naquele momento. Pode ser uma questão puramente existencial, pode ser uma questão prática e pode ser uma questão teorética, uma questão de investigação, como esse negócio, por exemplo. Eu estou investigando essa coisa da mentalidade revolucionária, todo dia eu descubro mais coisa. Coisa que eu não esperava. Agora, por que eu estou investigando isso? Porque eu quero saber o mistério da história? Porque eu quero criar uma filosofia da história que nos oriente na totalidade do movimento histórico? Falo, não, eu sei que isso é impossível. Eu quero entender o momento que nós estamos vivendo para saber o que fazer em seguida. É só isto. Note bem. Maurice Pradine definia a consciência como a memória do passado preparada para as tarefas do futuro. Não, para as tarefas do presente. Então, isso é tudo. Isso é o máximo que nós podemos conseguir. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha um complexo de burrice terrível. Eu sempre achava que eu não estava entendendo nada e realmente não estava. A diferença é que eu achava que os outros estavam entendendo e eles também não estavam. Tá certo? Quando eu descobri isso, foi uma tremenda decepção. Tá certo? Então, e a partir daí se tornou, vamos dizer, uma grande missão para mim eu entender o que está acontecendo naquele momento e poder dizer naquele momento uma palavra útil, uma palavra que ajude. Na verdade foi isso, tudo que eu quis na minha vida. Eu quero ser o sujeito para quem você pode perguntar o que está acontecendo e eu vou dizer alguma coisa que preste. É só isso. E se você perceber, exatamente é isso que eu tenho feito. Tá certo? Claro que para isso, às vezes, você é obrigado a criar construções teoréticas. Não com o objetivo de você prender a realidade na malha desses conceitos, mas apenas de você criar estratégias que lhe permitam entender o que está acontecendo. Permitam, por assim dizer, ajustar o foco da sua inteligência ao foco da sua existência. É uma espécie de antiparalaxe cognitiva. Está entendendo? Então, nesse sentido, vamos dizer, a ideia de confissão, a ideia de cavar onde você está, a ideia que eu uma vez expus quando teve aquele congresso do IBH em Vassouras, de você encontrar a sua própria voz, quer dizer, você ter certeza que você está falando desde o centro mais verdadeiro da sua pessoa. Ou seja, que você está falando para as pessoas com a mesma voz com que você fala para você mesmo, quando está absolutamente sozinho,
e com a mesma voz que você fala para o próprio Deus. Senão tem algum treco errado. A língua popular se transforma muito rapidamente. E não há um tempo de estabilizá-la na literatura. Então, resultado, a linguagem formal e a linguagem informal vão se distanciando, ao ponto que a possibilidade de educar pessoas, quer dizer, partindo da linguagem informal delas e trazendo-as para a língua formal, é quase impossível. Não há mais nada o que fazer isso. Outro dia um sujeito me escreveu uma carta dizendo, olha, gosto muito dos seus artigos, mas o fato é que para a juventude eles se tornaram incompreensíveis. Porque você usa palavras como silogismo, verossímil, né? E eles não sabem o que são essas coisas. Eu digo, mas como? Pessoas de 20 anos, universitários, não sabem o que quer dizer a palavra verossímil? Não, de fato não sabem. Né? Então, se nós não restaurarmos esta língua formal, língua de cultura, como instrumento de comunicação, acabou, não vai haver cultura superior no Brasil jamais. Ao passo que se você observa que a língua popular, não digo a língua de certos grupos fechados, por exemplo, se você pega, sei lá, um grupo de jovens num determinado bairro, eles têm lá a sua comunicação, mas eles sabem que se eles forem para outro bairro, eles não podem falar do mesmo jeito, né? Senão não vão ser compreendidos. Mas no Brasil a pessoa não tem esta noção. Cada um acha que a língua do seu local é a língua universal. Então cai exatamente na definição do provinciano. O provinciano, já dizia, Ortega y Gasset é o sujeito que acha que o mundo é igual à sua província. Quer dizer, ele não sabe que existe. Provinciano é aquele que não sabe que existem outras províncias. E no Brasil todo mundo é assim, que o sujeito usa ingenuamente aquela linguagem do seu grupo de referência e acredita que o universo tem a obrigação de compreendê-lo. Então, não sendo possível, vamos dizer, uma língua formal que seja, vamos dizer, compreendida mais ou menos por todos, então, a comunicação de realidades mais sutis ou de estados de alma se torna absolutamente incompreensível. Então, isso aí assinala, às fim das contas, como eu disse, uma crise de dimensões quase antropológicas, quer dizer, a perda de certas capacidades humanas que já estão consolidadas por milênios de civilização.